Falem animais, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Fala Animal no Hora Suave. Hoje a gente vai falar da Jane Foster, a poderosa Thor. Que a gente viu ela pela primeira vez em live action agora no teaser que saiu de Thor, Amor e Trovão. E é claro que o Nerdola padrão já tá revoltadíssimo, porque a Disney tá lacrando, transformando tudo em mulher. Eles não entenderam ainda que existem dois Thor, ninguém virou mulher. Foi a mesma reclamação que teve na época que isso aconteceu nos quadrinhos, em 2014, quando a Jane Foster se tornou Thor, enquanto o Thor original estava indigno e não conseguia levantar o martelo Mjolnir. Só que a ideia da Jane ser Thor vem já de antes, e é disso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever e já deixa a sua curtida também. Bom, o Nerdola reclama muito sem motivo, quem tá na internet sabe muito bem disso, só que se a gente voltar a 1978, quando uma versão da Jane Foster se tornou Thor pela primeira vez, aí sim a gente ia ter o que reclamar, porque é uma história boba, beirando o imbecil e bastante machista também. Isso aconteceu em What If 10, a revista do que aconteceria ser, que a cada edição mostrava uma realidade alternativa da Marvel. Essa história só foi publicada no Brasil uma vez em Heróis da TV 28 em 1981. Bom, para quem não conhece a origem do Thor dos quadrinhos, ela começa com Donald Blake, um médico manco está em viagem pela Noruega quando ele testemunha uma invasão alienígena dos Homens de Pedra de Saturno. Ele então fica preso numa caverna onde ele acha um pedaço de madeira que ele usa como bengala, e ao bater ele no chão ele vira um Thor. Com o passar do tempo ele descobre que na verdade o Blake nunca existiu. O Odin tinha mandado o Thor para um exílio na Terra, apagado a memória dele para ele aprender a ser humilde. E quando ele enfim era digno, ele conseguiu voltar a ser Thor. Nesse What If, Donald Blake faz a mesma viagem para a Noruega, só que dessa vez ele leva a enfermeira que trabalha com ele, a Jane Foster, que eles tinham aquele romancezinho chato que não chove nem molha, e mesmo nessa realidade alternativa eles têm o mesmo tipo de relacionamento. Só que é a Jane que acaba indo parar na caverna onde estava o Mjolnir disfarçado de bengala, e ela que bate ele no chão e ganha os poderes de Thor. Ela então decide adotar outro nome, não é Thor. Ela tinha uma amiga norueguesa com quem ela estudou e chamava Thordis, que é mais ou menos o feminino de Thor. Então ela assume a identidade de Thordis e segue uma carreira parecida com a do Thor normal. Derrota os Homens de Pedra, funda os Vingadores. As coisas só vão mudar quando o Loki ataca ela e percebe que não é o irmão dele, né? E aí ela entra em contato com os deuses de Asgard. Odin fica full putaço de ver outra pessoa usando martelo e ver que o Thor ainda tá preso na forma de Donald Blake, e as coisas vão se desenvolvendo de modo diferente a partir daí. Inclusive, uma ideia bem ridícula para disfarçar, afinal de contas a Jane Foster é diferente do Donald Blake, não precisa de uma bengala, ela forjou uma escova de cabelos a partir da madeira da bengala, e a bengala continua existindo, então é como se tivessem dois Mjolnirs, não faz sentido nenhum. Enquanto isso, a Lady Sif, a Asgardiana apaixonada pelo Thor, vem para a Terra e acaba curando o Donald Blake, a perna dele, e ficando com ele, só que é na mesma época que o monstro Mangog ataca Asgard. Então a Thordis, a Sif e o Blake se unem para enfrentar o Mangog, e aí sim que ela é reconhecida como heroína, principalmente por Odin, só que ele quer o filho de volta, então ele passa o Mjolnir para ele, ele volta a ser Thor, e a Jane perde os poderes de Thordis, mas o Odin tá apaixonado por ela e transforma ela numa deusa para ficar ao seu lado. E isso é uma das coisas mais babacas desse What If, porque é aquela paixonite besta que todo mundo se apaixonou pela Jane aqui. O Donald já era, os Três Guerreiros, quando vem ela pela primeira vez que ela visita Asgard, todo mundo se apaixona por ela, e depois o Odin realmente fica com ela. É muito bobo, muito ingênuo, o que é até estranho, porque os primeiros What Ifs eram bem mais divertidos do que viriam nas versões posteriores, mas esse com certeza é um dos mais fracos dessa leva inicial. Aliás, se você quer saber mais sobre o What If, a gente teve um podcast dedicado a esse assunto lá no Fala Animal, então visita lá nosso site ou busca em qualquer agregador de podcast. Como eu disse antes, essa foi só a primeira vez que a Jane Foster vira uma espécie de Thor, porque, vamos dizer a verdade, os What If dessa época apresentaram muitas situações que com o passar dos anos acabaram se repetindo na cronologia normal. A Jane Foster vira Thor
na cronologia oficial em 2014, tem numa revista própria. E para quem reclama de ter uma versão feminina do Thor, que não deveria ser problema nenhum, até porque todo mundo fala que transformou o Thor em mulher, não foi o que aconteceu, mas foi um sucesso de crítica e de venda. São realmente boas histórias. O Thor homem já vinha de uma fase boa que só melhorou com a Jane, e a fase da Jane vendeu mais do que a dele, que é uma coisa que muita gente não gosta de dar o braço a torcer. Então esperamos para ver como vai ser desenvolvida Jane Foster, a poderosa Thor, nos cinemas em julho. E por enquanto ficamos por aqui, mas pode ter certeza que a gente vai ter muito mais vídeo derivado desse novo filme dos dois Thors. Até mais!